Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Poder da Meditação. Mas a gente precisa desenvolver a meditação bíblica, não a meditação no conceito do mundo, mas a meditação bíblica. Quero ler um texto aqui com os irmãos, que está ali em Josué, no capítulo 1. Eu quero ler o versículo 8 e o 9. Está escrito assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui é a instrução, o encorajamento de Deus para Josué. Moisés havia morrido, Josué estava assumindo a liderança do povo de Israel e Deus dá uma instrução para Josué e dá um encorajamento para Josué. E aqui nós aprendemos um princípio, um ensino bíblico que nós encontramos aqui. Eu separei esse texto de Josué, mas nós também encontramos em vários outros textos da palavra de Deus. Vou citar aqui alguns com os irmãos, em Salmos, em 1 Timóteo. Nós encontramos essa importância da meditação bíblica. Amados, o mundo tem um conceito de meditação. Quando nós vamos para o mundo coloca a meditação basicamente como com duas características, né? É focar a tua mente num único pensamento ou num único objeto com o objetivo de esvaziar a mente. Ou seja, o intuito do mundo é deixar a mente focada, mas não focada com muito conteúdo, focada no nada, em coisa alguma, ou em apenas um aspecto, um objeto, às vezes tem aquela meditação que te induz a pensar em algo da natureza, enfim. É uma meditação que tenta esvaziar a mente, ou seja, tenta colocar a mente num estado de relaxamento em que a mente não vai ficar pensando em muitas coisas. Então, a meditação do mundo, ela tem essas características, né, de focar em um único objeto, ou único pensamento, única coisa, e esvaziar, né, deixar a mente sem muitos pensamentos, deixar a mente relaxada. Isso que o mundo entende por meditação. Quando a gente vai para essas meditações orientais, né, é mais ou menos isso que eles tentam fazer, dizendo que a mente precisa ter um relaxamento, ter um descanso, não pode ficar ativa o tempo inteiro. Então é como se eles estivessem desativando a mente naquele momento. Então a meditação do mundo, das filosofias e da sabedoria do mundo é basicamente isso, é um esvaziamento da mente, é uma inativação da mente. São essas duas características, esvaziamento e inativação. Mas a meditação bíblica não é essa. A meditação bíblica, ela tem como princípio encher a mente com conteúdo, mas com o conteúdo bíblico, com o conteúdo da verdade. Então veja que são conceitos bem diferentes, né? O conceito da meditação do mundo, das filosofias do mundo, do conceito da meditação bíblica. E existe um poder na meditação bíblica. E essa é uma das coisas que nós, como cristãos, amados, nós precisamos investir nisso. Precisamos investir na meditação bíblica. Por quê?
Porque nós vemos aí que a nossa mente, ela tem a capacidade de nos conduzir, seja para a vida ou seja para a morte. Isso nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 8. Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 5, você vai ver que a mente, ela tem o poder, seja de nos conduzir para uma vida, para um caminho de vida, de paz, ou seja para nos conduzir para um caminho de destruição, de morte. Por quê? Porque é na mente que nós vamos alimentando aquilo que nós cremos. É com o coração, a Bíblia fala que é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca, e primeiro passa pela mente, com a boca que se confessa a respeito da salvação. Então, tudo aquilo que a gente alimenta na nossa mente é algo que vai nos conduzir para um modelo de crença, um modelo de atitude, um modelo de argumentação, de ideia. Tudo que a gente alimenta na nossa mente. Então, por isso, amados, que a gente precisa aprender sobre meditação bíblica e investir na meditação bíblica. Não tem como nós termos uma vida de sucesso bíblico, sucesso em Deus, se nós negligenciarmos essa prática, vamos colocar assim, essa prática da meditação bíblica. Existe poder nisso. Por quê, amados? Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e é eficaz. E a meditação bíblica é meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que tem poder de destruir muralhas, de destruir fortalezas, de nos libertar, de nos conduzir para uma vida de descanso, de paz, de alegria. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. E nós vamos desfrutar disso à medida em que nós começamos a nos alimentar com isso. E essa alimentação tudo tem a ver com a meditação. Por isso que é tão importante nós termos um relacionamento com a palavra de Deus, para a gente ter conteúdo no que meditar. Né? Se nós não temos relacionamento com a palavra de Deus, com pregações bíblicas, com o ensino bíblico, nós não vamos ter conteúdo para meditar. Se nós não tivermos conteúdo para meditar, nós vamos pensar em tudo o que vem à nossa mente. E a gente precisa entender, amados, que a nossa mente, ela é um campo de batalha. Por quê? Porque o inimigo lança pensamentos. O inimigo lança, quando a Bíblia fala que nós devemos levantar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, isso significa que nós devemos levantar o nosso escudo da fé exatamente contra os pensamentos que o inimigo lança, ideias que o inimigo lança sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a meditar, porque é meditando na palavra que a gente vai combatendo esses enganos, essas mentiras. Então, esse texto que nós lemos aqui de Josué nos ensina algo poderoso. Veja que está escrito ali: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Veja aqui, falar dessas palavras e meditar são duas coisas. Nós falamos da palavra e meditamos na palavra. Aí, a continuidade do texto nos diz assim: para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, você quer capacitação para obedecer a palavra de Deus? Tem muita gente que diz que não consegue obedecer. A palavra diz que eu não posso fazer isso, eu sei, mas eu não consigo obedecer. Quando eu vi, eu fui lá e eu já fiz. Quando eu vi, eu fui lá e eu já pequei, eu já errei. Por quê, amados? Porque não leva uma vida de prática da palavra. E a prática da palavra tem tudo a ver com a meditação da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, amados. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. O que Josué precisava fazer para ele cumprir toda a palavra de Deus? Falar da palavra e meditar na palavra dia e noite. Veja, é encher o teu pensamento, encha a tua mente com a palavra de Deus. Fica pensando, meditando, remoendo, falando consigo mesmo sobre a palavra. E a continuidade do texto: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Veja que existe poder na meditação da palavra. Por que que existe tanto poder em meditar a palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. Aquele texto de Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela penetra o mais íntimo do nosso ser, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, discernindo as intenções do coração. Ou seja, só a palavra de Deus tem o poder de revelar a nós tudo aquilo que está dentro de nós, aquilo que vem da alma, que nós podemos abandonar, deixar para trás, e aquilo que vem do espírito, que é aquilo que nós precisamos alimentar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vive e habita no nosso espírito. Então nós precisamos entender, discernir o que vem do espírito, que é aquilo que vem do Espírito de Deus e repousa sobre o nosso espírito, e aquilo que vem da nossa alma, que são sentimentos, emoções que muitas vezes não estão sujeitas ao poder de Deus. Elas precisam ser abandonadas, deixadas de lado, para que o Espírito assuma o controle, para que a vida nossa seja de fato governada pelo Espírito Santo de Deus. Quem que faz isso? A palavra. Isso você lê lá em Hebreus, depois leia com atenção, Hebreus 4:12. É a palavra de Deus que faz isso. Amados, se nós continuarmos deixando a nossa mente pensar tudo que ela quiser pensar, amados, nós vamos seguir um caminho de destruição, né? A mentalidade da carne, ela é morte. A mentalidade da carne, ela é morte. Mas a mentalidade do espírito, ela é vida e paz. Então, nós precisamos alimentar o quê? Alimentar a mentalidade do espírito. Nós precisamos alimentar a mentalidade de Cristo. E como que nós vamos fazer isso, amados? Como que nós vamos alimentar a mentalidade de Cristo? Nos enchendo com o conteúdo da palavra de Deus. Para quê? Para que a gente tenha conteúdo para pensar nesse conteúdo. Para que a gente conheça as verdades de Deus, para que a gente possa pensar nessas verdades. Amados, uma das tentativas do inimigo, no final dos tempos, é exatamente distrair a igreja e tirar a igreja da palavra. Uma igreja que corre apenas atrás de dons, ou uma igreja que corre apenas atrás do sobrenatural e esquece da palavra, ela se torna uma igreja carnal. Ela se torna uma igreja que vai seguindo a mentalidade da carne, que vai produzindo morte. Isso você lê lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, que a mentalidade da carne produz o quê? Morte. Não é simplesmente morte física, não. É morte, morte espiritual, morte nos relacionamentos, morte na vida da pessoa. Né? Ela começa a ficar abatida, a ficar ansiosa, a ficar preocupada, a se afligir por tudo, a ficar uma pessoa irritadiça. Por quê? Porque a mentalidade da carne vai produzindo todo esse tipo de morte. Amados, que eu e você nós possamos nos dedicar à palavra de Deus e investir na meditação bíblica. Sabe, escolha um tema, por exemplo, você pode meditar a sua leitura bíblica, né? Você faz uma leitura bíblica diária, você está fazendo aquela leitura. Há alguns dias atrás eu encorajei alguns irmãos que não estão fazendo leitura bíblica, ouvem os áudios, os devocionais, mas não estavam fazendo uma leitura bíblica. Eu encorajei os irmãos a lerem as cartas do Novo Testamento, começando lá em Romanos e terminando lá em Judas. Então, se você está fazendo, por exemplo, essa leitura, você vai lá, um capítulo ao dia, e você está meditando naquele texto, naquele conteúdo que você leu naquele dia. Normalmente, quando a gente lê um capítulo da palavra de Deus, existe algo dentro daquele capítulo que mais nos chama a atenção, que mais mexe conosco. E é interessante nós meditarmos nisso, nós falarmos com Deus sobre isso. Agora, se você não está fazendo essa leitura, ou se está fazendo, mas tem algo, por exemplo, você não tem conseguido vencer, sei lá, alguma prática pecaminosa, ou você não tem conseguido vencer a ira, ou você não consegue
ficar quieto, por exemplo, fala demais e você sabe que precisa se conter mais, escolha um tema da palavra de Deus, comece a ler textos bíblicos daquele tema e comece a meditar nisso. Eu sou muito preocupada, eu fico muito ansiosa, tenho muito medo, né? Dando um exemplo aqui. Comece a achar na palavra de Deus. Hoje a gente tem toda essa tecnologia que nos ajuda, né? Para achar os versículos de acordo com o tema. A gente tem essas bíblias que já vem, bíblia de estudo, bíblia com referência. Ou seja, não tem desculpa mais para nós, amados. Né? Nós precisamos investir, precisamos ser propositais na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Você precisa de paz, vive angustiado, aflito, ansioso. Comece a meditar naquelas escrituras. Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade porque Ele tem cuidado de mim. Sabe, comece a meditar nessas escrituras, comece a pensar nisso. Não deixe a tua mente pensando todas as coisas que vêm a ela, porque o inimigo lança muitos pensamentos, o inimigo lança muitos dardos e sempre são enganos, sempre são mentiras, sempre são argumentações que vêm contra o conhecimento de Deus, sempre são pensamentos de condenação, de culpa, de acusação, porque o diabo é o acusador. Então a gente precisa, amados, aprender a ter sucesso, a vencer na nossa caminhada cristã. Novamente é o texto que nós lemos ali de Josué. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando? Quando você falar nas palavras, aqui fala no livro da lei, porque Josué só tinha o quê? O livro da lei na época dele. Hoje nós temos a Bíblia inteira. Nós temos toda a palavra de Deus. Temos tudo o que precisamos para nós. Então precisamos meditar nessa palavra. Precisamos conhecer essa palavra. Falar e meditar na palavra de Deus o tempo todo. Sabe, quantas vezes nós pensamos em tanta besteira? Besteira quando eu falo assim, aqueles pensamentos aleatórios que nada tem a ver com nada. E a gente fica alimentando aquelas coisas. Ou então, quantas vezes nós alimentamos pensamentos de preocupação, de ansiedade, de angústia, coisas que nem aconteceram, que nem vão acontecer, na maioria das vezes nunca nem vão acontecer. E a gente fica ali alimentando aqueles pensamentos de angústia, de aflição, de medo, de preocupação. Mas nós precisamos exercitar a meditação bíblica. Isso é algo intencional, a gente faz de propósito. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa conhecer a palavra. Não tem como a gente ficar meditando a vida inteira num único versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo bem que se a gente for bem no profundo desse versículo, é capaz de a gente conseguir a vida inteira meditar só nele e extrair toda a vida e toda a profundidade que existe só nesse versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só nesse texto a gente pode meditar. Eu falei que não, mas eu volto atrás. A gente pode sim, pode meditar a vida inteira e extrair muita verdade, muita vida de um versículo. Imagine se a gente conhece a palavra toda. Imagine se a gente se dedica a conhecer a palavra de Deus, para meditar nessa palavra. Paulo escreveu isso para Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, lá no versículo 15, fala isso: medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. É um encorajamento de Paulo para Timóteo, e é bem no capítulo que ele fala sobre a apostasia dos últimos tempos, e ele encoraja Timóteo a permanecer firme na palavra, no ensino da palavra de Deus, na exortação da palavra de Deus. E aí ele diz: medite nessas coisas, medite na palavra, medite nas coisas de Deus o tempo inteiro, dedique-se a elas. Para quê? Para que o seu progresso seja visto por todos. Fazendo assim, vivendo desse jeito, você vai salvar tanto a você quanto os que ouvem a você. Amados, é uma vida intencional e a gente precisa viver essa vida intencional com Deus. Existe poder na meditação bíblica. Tem um outro texto de Salmos que é extraordinário, Salmo 1. Quando nós lemos Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite.
É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Ou seja, uma pessoa que se mantém intencionalmente pensando na palavra, remoendo a palavra, recebendo o poder que há na palavra de Deus, meditando na palavra. Amados, que eu e você nós possamos aprender a viver assim, sabe, a colocar essa vida em prática. As pessoas muitas vezes elas perguntam: por que que eu não consigo vencer algumas áreas da minha vida? Por que que eu não consigo vencer a tristeza? Por que que a minha vida é como uma montanha russa? Às vezes eu tô bem, às vezes eu tô muito mal. Por que que eu não consigo manter uma estabilidade nas minhas emoções? Por que que eu não consigo manter uma estabilidade na minha vida, nos meus relacionamentos? Por que que a minha vida é sempre tão confusa? Por quê, amados? Porque deixa a mente cheia de todo tipo de pensamento carnal. A mentalidade da carne conduz à morte. A mentalidade da carne conduz à morte, amados. Romanos 8:6. A gente precisa aprender a mentalidade do espírito. E a meditação tem esse poder, tem essa capacitação. Por quê? Porque a meditação bíblica é pensar na palavra de Deus. Se eu penso na palavra de Deus, eu estou me enchendo com as verdades de Deus. É assim que nós vamos o quê? Nos tornar pessoas frutíferas. É assim que nós vamos nos tornar pessoas prósperas no reino de Deus. É assim que vamos alcançar a estabilidade emocional que tanto desejamos, que tanto ansiamos. É assim que vamos encontrar sabedoria, discernimento para as coisas simples da vida. É assim que vamos encontrar sabedoria e discernimento para os grandes desafios da vida, como meditando na palavra, meditando nas verdades de Deus. Medita na palavra dia e noite, só assim você vai conseguir cumprir tudo que está escrito nela. É a palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui de Josué, foi Deus falando para Josué. Medita dia e noite, Josué. Pensa na minha palavra, enche a tua mente, deixa os teus pensamentos se encherem com as minhas verdades. Assim você vai poder cumprir todas as minhas verdades e assim você vai ter sucesso e vai ser um homem próspero em tudo que você fizer. Amados, essa é uma verdade de Deus para nós. Não era só para Josué, para nós também. Nós lemos aqui Paulo falando para Timóteo: dedique-se, medite na palavra, medite nas coisas de Deus. É assim que o seu progresso será visto por todos. Ou seja, amados, é quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus, que a nossa mente vai se enchendo das verdades de Deus, que nós começamos a tomar decisões de acordo com a palavra, começamos a pensar de acordo com a palavra, começamos a agir de acordo com a palavra, começamos a nos comportar de acordo com a palavra, e isso todo mundo vai vendo. Agora, se nós deixamos a nossa mente solta por aí, pensando o que quiser, nós não vamos atingir essa estabilidade espiritual, essa estabilidade no espírito, que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Por isso que a palavra fala, lá em Efésios 6, que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus, e uma das partes da armadura é exatamente o capacete da salvação. Por quê? O capacete da salvação nos blinda contra esses pensamentos invasivos e destruidores das trevas. Amados, por isso que nós precisamos nos encher com as verdades da salvação, com as verdades de Deus para nós, com as verdades bíblicas. Precisamos exercitar a meditação bíblica. Existe um poder extraordinário nisso, amados. O que você quiser vencer, você vence através da meditação bíblica, se enchendo com as verdades da palavra de Deus. Se enchendo, entendendo que a mentalidade do Espírito, que é a mentalidade da palavra de Deus, ela nos conduz para a vida e para a paz. É assim. É simples, amados. Não é complicado. Nós é que complicamos. Por quê? Porque nós somos imediatistas, nós queremos que alguém estenda a mão sobre a nossa cabeça, ore e o milagre aconteça. A gente não quer passar pelo processo de viver todos os dias a meditação da palavra,
o estar na palavra, o estar em Cristo, o crer, o confiar todos os dias. Não, a gente quer coisas instantâneas. A gente quer coisas imediatas. Mas a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é na paciência, é na perseverança. Fé é algo que se aplica todos os dias. A fé é dinâmica. A fé não é estática, amados. Nós não podemos ter fé apenas lá no dia em que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos exercer e exercitar a nossa fé todos os dias. Isso acontece como? Nos enchendo com as verdades da palavra, meditando nas Escrituras, enchendo a nossa mente com o conteúdo da verdade, pensando intencionalmente nisso. Isso não quer dizer que nós vamos, por exemplo, assistir 10 pregações por dia, que a gente... Não, amados. É sobre pensamento mesmo. Sabe aquele momento que você tá ali no seu trabalho e tá pensando um monte de coisa que não tem nada a ver? Troque esses pensamentos por pensamentos da palavra de Deus. Se encha com a palavra para você ter palavra para pensar. Por isso que é importante a gente se encher da palavra. Senão a gente não tem conteúdo para pensar, daí a gente fica pensando um monte de coisa que não tem nada a ver. Sabe aquele momento que você tá ali limpando sua casa, fazendo alguma coisa na sua casa? Fique pensando nas coisas da palavra. O que é meditar? O que é pensar nas coisas da palavra? É falar consigo mesmo, é ficar ali remoendo mesmo as coisas da palavra. Amados, é isso. É isso que nos capacita. É uma das coisas, e é uma das coisas principais. O Espírito Santo, ele vem e nos capacita. O Senhor vem e nos ajuda. Mas isso é uma das coisas que nós precisamos fazer como colaboradores de Deus, amados. Deus está aqui nos ensinando hoje, através da sua palavra, que quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós meditamos nas verdades de Deus, nós vamos seguir um caminho de sucesso no reino de Deus. Não o sucesso segundo o mundo, mas o sucesso segundo Cristo. O que é o sucesso segundo Cristo? É nós termos paz, descanso, alegria, é o fruto do Espírito sendo revelado, manifestado através de nós, independente das circunstâncias, independente dos desafios que estamos enfrentando. Então é algo tão simples e ao mesmo tempo tão complicado, porque nós complicamos a vida cristã, né, amados? A vida cristã é simples. É nós nos enchermos com a palavra de Deus, confiarmos no poder de Deus e meditarmos na palavra. E aí nós vamos ter uma caminhada de vencer traumas, vencer angústias, tristeza, medo, ansiedade. É assim, nos enchendo com as verdades da palavra de Deus. Mas nós somos imediatistas demais, né? Só queremos que alguém estenda a mão, ore por mim e eu quero receber o milagre. Não, você quer vencer o medo? Você quer vencer a ansiedade? Você quer vencer a depressão? Comece a meditar na palavra de Deus. Sujeite-se a esse processo. Você vai ver, não acontece da noite para o dia, mas vai acontecer pouco a pouco, de fé em fé e de glória em glória. Apenas se sujeite a uma vida de perseverança em meditação na palavra de Deus. E você vai ver acontecendo na sua vida, as coisas acontecendo aí no seu interior, você tendo sabedoria, você tendo domínio próprio, você tendo discernimento, mansidão, paciência. De repente você vê, meu Deus, as coisas estão mudando em mim. Eu estou vendo isso, porque é o resultado, amados, o resultado dessa meditação bíblica, que eu e você, nós possamos nos render a ela. Quantas pessoas procurando aí cura para uma mente acelerada, ansiosa, e estão indo cristãos, aqui estou falando de cristãos, estão indo para todo esse tipo de filosofia oriental, inclusive fazendo meditação oriental para tentar encontrar o descanso. E é tão simples, é só meditar na Bíblia, é só fazer a meditação bíblica e a nossa mente vai encontrar paz, alegria, descanso, amados. Vou ler esse texto, eu falei com os irmãos, né, citei várias vezes para nós concluirmos aqui, eu vou ler esse texto, que está lá em Romanos no capítulo 8, o versículo 6, que fala assim, ó, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito, ela é vida e paz. Ou seja, quando nós alimentamos a mentalidade do espírito, é exatamente as verdades bíblicas, fazendo essa meditação, deixando a nossa mente cheia de verdades bíblicas, nós somos conduzidos num caminho de vida e paz. Isso é o que Deus tem para nós, amados. Que eu e você, como colaboradores de Deus, nós possamos viver assim, intencionalmente, de propósito,
Sabe? Comece a pensar sobre o que você está pensando. Quando tiver aqueles pensamentos ou pensamentos aleatórios que nada tem a ver, ou aqueles pensamentos de medo, de preocupação, de ansiedade, de aflição, de angústia, de tristeza, comece a trocar pelos pensamentos da palavra de Deus. Comece a trocar pelas verdades da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a colocar essa vida em prática, a meditar na tua palavra, a pensar na tua palavra, a remoer sobre as tuas verdades, que a nossa mente esteja o tempo inteiro cheia do Senhor, das tuas verdades, da tua palavra, Senhor. Pai, nos ajuda a sermos intencionais, propositais na nossa vida. Nós não queremos viver de qualquer jeito, não queremos deixar que todo tipo de pensamento inunde a nossa mente, o nosso coração, não. Nós queremos levantar mesmo o escudo da fé, queremos nos revestir, colocar o capacete da salvação e vivermos uma vida intencional, proposital na tua verdade. Queremos exercitar a meditação bíblica, sabendo que a meditação bíblica produz vida, produz paz, nos ajuda a vencer qualquer tipo de desafio. Pai, que eu e os meus irmãos paremos de ser imediatistas, nos ajuda nisso. Não queremos ser imediatistas. Queremos nos sujeitar ao processo do Senhor, queremos nos sujeitar à vida de fé, que é todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, passo a passo, confiando no Senhor, nos enchendo com as tuas verdades. Pai, nos ajuda nisso. Nós não queremos entrar nesse ritmo aceleradíssimo que o mundo tem vivido. Nós queremos o ritmo do Senhor. O ritmo do Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nos fortalece, nos capacita, nos ajuda a vencer essa aceleração do mundo. Nós queremos viver tranquilos, meditando na tua palavra, esperando e confiando sempre no Senhor. Nos ajuda a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.